Então, eu quero trazer um pouco daquilo que eu gravei sobre a questão de voltar à base da igreja. O que nós percebemos hoje, amados? Os microfones que tiver aberto, você multa ele, que ele está dando retorno aqui. Isso, beleza. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tem mais um aí, tem mais um aberto aí. Não, lá embaixo. É o do Tom. Isso, Tom. Feche seu microfone, rapaz. Vamos lá, amados. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje as pessoas que falam que entregaram a vida para Jesus, que estão debaixo de um ministério, que fazem. Nós estamos vendo a depressão dentro da igreja, nós estamos vendo as pessoas frustradas, a gente está vendo as pessoas cansadas. Mas como assim? Por que isso está acontecendo? Então, um dia, num culto pela manhã, o pastor Valdeci falou sobre algo simples, que era voltar às raízes do evangelho, aquele inicial, e aquilo ali gerou uma chave, assim, eu falei, meu Deus, que coisa interessante. E eu comecei a levantar novamente as questões da base. E o que era para ser algo simples, aquele arroz com feijão que a gente aprendeu, o Senhor abriu uma dimensão muito grande. Principalmente, esse voltando à base, eu quero que vocês acompanhem comigo, e como a gente tem a possibilidade de compartilhar para cada um de vocês, a gente vai lendo e já vai explicando o que está acontecendo. Então vamos lá. Voltando à base da igreja, a grande história bíblica. O evangelho, amados, é uma história de trono. O evangelho ele não começa com o homem pecando, ele não começa com Cristo na cruz, ele começa com Deus no trono e o homem debaixo do seu governo. Porque se o evangelho, que alguém crê, começa no pecado, isso aqui é muito interessante, a fé dessa pessoa vai terminar nela mesma. E se começasse também na cruz, ia terminar somente em perdão. Mas quando a Bíblia começa na criação, aí o evangelho termina no reino. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma história de trono. Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2, o reino estabelecido. No princípio criou Deus, os céus e a terra, e você conhece, faz o homem e tal. No capítulo 3, esse reino é rejeitado. E é muito interessante que essa rejeição é uma rebelião. Se rebela contra o trono. E os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus retomando esse reino. Quando nós olhamos para Apocalipse, o reino ele é consumado. Então, o evangelho não é Deus melhorando a vida do homem. É Deus recolocando o homem no lugar certo, debaixo do governo de Deus. Então, observe uma coisa. Nunca foi religião, nunca foi esse sistema que a gente está vendo, nunca foi instituição. Quando Deus cria o ser humano, ele não estava preenchendo um vazio, ele não estava suprindo uma carência. Ele já era pleno, ele já era todo-poderoso, criador dos céus e da terra, onisciente, onipotente, onipresente. E a criação, ela não nasce da necessidade de Deus de alguma coisa, nasceu da intenção. Nós fomos intencionalmente feitos, fomos feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus não foi só uma decoraçãozinha espiritual, não foi, foi uma vocação de governo. Fomos criados para governar com o Senhor, como príncipes e princesas do reino de Deus. Porque sem imagem de Deus, guarde isso no teu coração, é refletir quem Deus é de verdade. Como? Manifestando a sua vontade, manifestando a vontade do rei, que é o nosso Senhor Jesus, no mundo que a gente vive. Então, Deus nunca criou súditos religiosos. Ele criou representantes reais, da realeza mesmo. O propósito sempre foi reino, nunca foi esse ritual. Olha, porque você tem que fazer isso, para Deus te dar alguma coisa. Nunca foi. Ele é o rei, o Senhor Jesus é o rei. Nós somos a sua imagem. O Éden foi o seu palácio e o mundo o seu território.
E aqui nós separamos 3 verdades que definem a nossa vida, nós seres humanos. Que é a primeira, identidade. O que significa isso? Quando você olha no seu RG, está lá o seu nome completo, a sua mãe e o seu pai. De quem você é filho. Isso define que você é filho do Zé, do Antônio, do Joaquim, do Sebastião, da Dona Maria e tal. O ser humano, guarda isso no teu coração, ele é a imagem. Gênesis 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o homem, ele carrega valor antes de fazer qualquer coisa. Quem está entendendo? Ele é valorizado. A dignidade dele vem da origem, não vem do desempenho. Porque nós fomos ensinados o seguinte, você tem que jejuar, orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir de segunda a segunda na igreja para que Deus se revele para você. Nunca foi desempenho. O Senhor queria liberdade, queria convicção, queria que estivesse aqui na tua mente e no teu coração quem realmente você é. Você precisa provar que você é filho da sua mãe? Precisa? Alguém precisa? Você precisa provar que você é filho do seu pai? Precisa? Eu sou filho do Zé, eu sou filho da fulana. Eu preciso provar? Eu preciso fazer alguma coisa para me tornar filho? São coisas que a igreja parou de pensar nisso. A gente não existe por um acaso, por probabilidade. Olha, de milhões você conseguiu fecundar. Não. Isso não existe. Nós não somos uma estatística. Nós somos um decreto. Foi decretado que a Cris ia ser desse jeito, que o Antônio ia ser desse jeito, que a Valdirene ia ser desse jeito, que o Josemar ia ser desse jeito, que o Alex. Entende, amados? Só o fato da gente existir já é um chamado. Que tem gente que fala assim, eu não fui chamado para nada, eu não tenho nenhum propósito. Amados, você respira, você já está convocado. Porque viver já é carregar um propósito. Você está entendendo? Então, amados, a segunda coisa que a gente precisa trazer na nossa consciência é sobre o relacionamento. Nós fomos criados para quê? Para a presença. No Éden, olha só, no Éden, Deus caminhava com o homem. A presença não era um evento, um culto, uma agenda, era normal. E o ser humano só vai funcionar corretamente na presença de Deus, pertinho dele. Por quê? Porque eu e você fomos criados para estar na presença de Deus, de forma natural, de forma constante, com a nossa mente conectada a Ele e o nosso coração também. Entende isso, amados? Pertinho de Deus. Então, estar com Deus não era uma recompensa, era um ambiente. Quem está entendendo? E fora desse ambiente, tudo desconfigura. Você pode perceber, você pode ter o sucesso que for, você pode conquistar o que for, você pode ter o dinheiro que for, e em algum momento você vai estar insatisfeito. Em algum momento você vai estar frustrado. Você pode ter tudo. Se você não tiver dentro do ambiente aonde faz com que você se complete, que é na presença de Deus, tudo vai desconfigurar. Amém, amados? Então, governo. Fomos criados para liderar servindo. Qual que é o nosso maior problema? Nosso maior problema é que a gente quer ser servido. Nosso maior problema é que quando nós vamos procurar Deus, nós olhamos para Deus como um caixa eletrônico. Nós olhamos para Deus como alguém que tem algo para me dar. Nós olhamos para Deus como algo que vai me beneficiar. E todas as vezes que nós temos esse tipo de pensamento, nós deixamos a identidade de filho e assumimos a identidade de escravo. Quem está entendendo? Deus governa o homem. Deus está acima. Deus está sentado no trono. E nós estamos debaixo desse governo. O homem governa onde? Diga, a terra. O homem governa a terra. Aqui, ó. A terra permanece em ordem, se o homem estiver debaixo do governo de quem? De Deus. Deus governa o homem governa a terra e a terra permanece em ordem. Porque o trono continua sendo de Deus. A administração foi dada ao homem, por isso, dominar sem Deus produz
caos. Dominar debaixo de Deus produz ordem, produz sentido, produz propósito. O Éden não era só um jardim bonitinho, ele era um templo em forma de jardim. O lugar onde os céus e a terra se encontravam ali, ó. Viver era adorar. Só o fato de você estar vivendo ali já era adorar o Senhor. Trabalhar era adorar o Senhor. Se relacionar era adorar. Não havia essa diferença. Não, ó, eu tenho uma vida secular e eu tenho uma vida aqui com Deus. Não, só existia reino. De forma completa, intencional e de forma perfeita. Eu e você fomos criados para refletir quem Deus é. Nós não somos qualquer um. Igual, às vezes, eu acredito que algum de vocês já viram, tipo aquela oração, Senhor, eu não valo nada, eu não sou ninguém, eu sou menos do que um grão de areia, vai. Você já viu? Quem já viu esse tipo de clamor? Senhor, eu não valo nada, eu não valo nada. E eu sempre conto para as pessoas, quando eu vou falar desse exemplo, que uma vez eu fui numa igreja pentecostal e, rapaz, o pastor se jogava no chão e falava, Deus, me mata, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Aí daqui a pouquinho ele levantou e falou, Jesus é bom, né, amados? Jesus? Eu falei, caçamba, o cara num desespero desse todinho pedindo a morte. Quem quer entregar a vida para Jesus? Eu falei, tô fora. Entende, amados? Como que a gente foi projetado para entender que nós precisávamos servir e não ser servido? Nós somos projetados para ser independente. Nós somos projetados para estar sentado no trono da nossa vida. Nós somos projetados para fazer da nossa vida a nossa adoração. Louvado seja eu. As pessoas do mundo, elas já estão direcionando isso. Você precisa focar em você. Você precisa resolver com você. Você precisa dominar. Você precisa ser independente. E o que a gente está vendo? Uma geração ansiosa, uma geração cansada, uma geração frustrada, homens e mulheres que nada satisfaz. Por quê? Porque nós fomos criados para reino, para reinar juntamente com o Senhor. Não fomos criados para religião. Então, amados, aqui, ó, a queda, o pecado não é fraqueza, é uma rebelião contra o trono. O pecado não começa com o ato de comer um fruto. Ele começa com uma ideia instalada no coração. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e versículo 6. Olha o que diz. Eu vou até projetar aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e versículo 6. Eu vou pegar aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Vê se você consegue ver isso de forma tranquila. Agora eu vou compartilhar essa tela. Consegue ver perfeito aí? Todo mundo? Os que não usam óculos aí vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas dá para a gente aumentar ela assim agora. O Isegueta gosta. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Olha só, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Serão como quem, amados? Como Deus. Amados, mas olha que enganação terrível.
Pera lá, serão como Deus? Mas eles já não eram como Deus, a imagem e a semelhança dele? Por que que eles queriam ser como Deus? Sendo que o Senhor já tinha declarado que eles eram a imagem e a semelhança de Deus. Por que que eles insistiram em querer ser aquilo que eles já eram? Que o pecado não começa no ato de comer, ele começa com uma ideia instalada no coração. Antes da mão tocar, o coração já havia caído. A proposta da serpente não foi sabor, foi autonomia. Você será como Deus. O que ele estava oferecendo? Não foi praticamente a mesma coisa que fez com Jesus no deserto, quando ele estava lá? Se você realmente é filho de Deus. Foi a mesma pergunta de forma diferente. Exatamente, porque ali, depois que Jesus está ali 40 dias, ele teve fome. Deixa eu colocar uma observação, respondendo a Richelle aí. Pelo que eu entendi, foi assim, no Novo Testamento, quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito. Aí, na questão do Éden, não foi o Espírito, aí foi Satanás que tentou, ou sabendo que, sei lá, no meu modo de entender do que o pastor está explicando aí, foi que aonde que ele bateu primeiro? Que eu tenho comigo assim, que a mulher ela tem mais autonomia no homem do que o próprio Deus, porque se a mulher falar vai, faz isso, encoraja o cara a fazer, ele vai e faz. Já no Novo Testamento foi que o próprio Espírito Santo levou Jesus para ele. Como eu posso explicar isso? Zeca, mas aqui a proposta é o seguinte: Jesus, quando ele estava jejuando e ele teve fome, Satanás falou para ele: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que ele estava questionando ali? A identidade. A identidade. Por quê? Porque quando Jesus se batiza, vem uma voz do céu e diz assim: este é o meu filho amado. E ele só resolve tentar Jesus depois de 40 dias, quando Jesus estava debilitado fisicamente. Se és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. A mesma coisa ele fez com Eva. Não, você não vai morrer. Porque no dia que você comer desse fruto, você se tornará igual a Deus. Então, guarda isso. A queda não foi uma curiosidade humana. Foi uma rebelião contra o trono de Deus. Porque o pecado não diz assim, errei. Ele diz, eu mando. Por isso que eu tomo esse tipo de decisão. O ser humano, ele rejeita o governo do Criador e ele assume a si mesmo como medida de todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, ele já traz isso. Eu vou mandar depois a transcrição com todas as referências bíblicas. O Éden foi o primeiro golpe de Estado. Por quê? Imagina só. Está aqui o rei, Deus ali soberano, o trono de Deus sendo soberano, ele como rei, Adão e Eva como seus súditos, e ele simplesmente trai o trono. Se rebela contra o trono. Entrega o trono nas mãos de Satanás. O que acontece ali de forma jurídica? Ele e toda a sua descendência estão condenados à morte. Tanto é que quando você pega, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 1, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, vou pegar aqui para vocês verem, capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele fala. Eu gosto muito de citar Efésios, principalmente por causa disso, porque ele traz algo muito precioso. Olha o que diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar,
o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Antes, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, ou seja, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Deu-nos vida. Então, Jesus devolveu a vida que o próprio Adão e a Eva tinham tirado de nós. Jesus devolveu essa reconciliação com o nosso Deus. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas que tivesse vida eterna. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus para mostrar no futuro, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, um presente de Deus, não por obras. Aqui já elimina tudo aquilo, eu vou fazer para ser. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Meu Deus, amados, é muito poderoso. É muito poderoso. Você entendeu que quando Adão e Eva, eles caem ali, nós estávamos estragados do propósito. Totalmente estragado. Amados, quem quiser fazer alguma pergunta, tem uma mãozinha. Você viu essa mãozinha que está aí? É só você apertar ela, entendeu? Apertou ela, vai entrando na fila, quem quiser falando, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, vai falando um, vai passando para os outros. Então a queda não é fraqueza, entende? A rebelião fez com que eu e você, antes de aceitarmos Jesus, nós estávamos inimigos de Deus, separados totalmente dele. Mas quando nós declaramos Jesus como Senhor da nossa vida e Salvador da nossa alma, ele nos reconcilia novamente com o trono. Nós somos aceitos agora, inseridos na família dele como súditos, fazendo parte da realeza como príncipes e princesas, para divulgar que agora nós temos um novo rei, que agora nós temos um novo governo, que agora ele está sentado no trono e nós estamos debaixo desse governo. Amém, amados? Quem entendeu? Só levanta a mãozinha assim. Então, a queda foi algo tremendamente violento. Violento. Foi algo que tirou de nós a verdadeira essência e entregou nas mãos de Satanás. Então, o que nós temos hoje? Eu mando, eu faço, eu quero. E o que aconteceu? O sistema religioso fez com que isso atraísse o coração daqueles que estão assentados sobre os tronos da própria vida. De que forma? Campanha de restauração. A gente vê. Vem que Jesus vai resolver o seu problema. Vem que agora o teu casamento, a tua vida financeira, a cura, tudo, vem que ele vai resolver isso aí. Tudo bem, você pode ir na ignorância e Deus realizar o milagre. Beleza, ele vai fazer isso. Porque de modo nenhum ele lança fora aqueles que chegam até ele. Mas qual que é a questão? Nós ouvimos falar de Jesus, nós fazemos um monte de coisa para Jesus, falamos de Jesus, mas não estamos com Jesus. Isso é muito grave, amados. Você vê pessoas falando de Jesus, mas elas não estão com Jesus. E qual que é mais importante, falar ou estar? É estar com ele. Entende, amados? Então aqui, pra gente, a quebra do governo. No momento da queda, o coração humano declara: eu decido, eu comando, eu sou o centro.
E o pecado é justamente isso. A criatura sentando no trono do Criador. Isso não é fraqueza emocional, é tentativa de autocoronação. Eu governo, eu sou o rei. Deus pode existir, mas ele não decide. Eu defino bem e defino mal. A minha vontade é a minha lei. O que Adão fez no Éden, todo ser humano continua repetindo. Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Olha o que diz, amados. Nós temos esse momento aqui, é muito bom. Você está sentadinho na tua casa, viu coisa boa? Do 10 ao 12. Deixa eu compartilhar com você. Conseguem ver? De boa? Eita, não é essa tela não. Calma, amados. Isso aqui é novo para mim também. Vamos lá, novamente. Curtindo aqui. Compartilhando. Estão vendo? Estão vendo? Ou não? Não? Ele sumiu daqui. Tá aqui. Meu Deus. Me embananei aqui. Pera aí, amados. Isso é normal, tá? Eu vou jogar na outra tela. Se vocês conhecerem um técnico aí, vocês me avisam. Vamos lá. Agora consegue ver? Beleza. Olha o que diz. Do 10 ao 12. Agora ficou pequenininho, vou ter que olhar no outro lado. Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda ninguém e que busque a Deus. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ou seja, todo ser humano, se não fosse o resgate de Jesus, estava totalmente condenado. Se não fosse Jesus vindo para nos resgatar, nós continuaríamos inimigos de Deus, por causa dessa questão do governo. Eu mando, eu tomo conta, é a minha vontade, eu defino, é a minha lei. Então, deixa eu voltar para projetar o outro aqui. E é isso. Então, qual foi a consequência disso? Quando o homem se rebela, ele rompe com a fonte da vida. Ele rompe com a árvore da vida, com a água da vida. Ele rompe com a presença de Deus, ele rompe com a adoração. E simplesmente ele se torna alguém que é inimigo do trono de Deus. Por isso, a morte, ela não é um castigo arbitrário. Ela é uma sentença justa e resultado inevitável. Em um único ato, 3 mortes entraram no mundo. A morte espiritual, porque perdeu a presença. A morte interior, que é culpa, medo, vergonha e confusão. E a morte exterior. O mundo cai em desordem sobre o governo humano. O que nós vemos hoje, amados? Nós vemos uma bagunça sem fim. Nós vemos o mundo em guerra, nós vemos o mundo em calamidade, nós vemos violência, nós vemos uma geração ansiosa, nós vemos o mundo cair ao nosso redor. Por quê? Porque o homem está governando. Quando o homem governa, tudo cai em desordem, tudo. A vida financeira cai em desordem, a vida emocional cai em desordem, o casamento cai em desordem, os filhos caem em desordem, tudo cai em desordem. Por quê? Porque é o homem governando, é o homem sentado no trono. Sendo que o propósito é Deus no trono e você debaixo do governo dele. O Éden é fechado. Não porque Deus é cruel, mas porque Deus é rei e o trono não pode ser profanado por rebelde. O homem escolheu distância e recebeu aquilo que escolheu. Ou seja, a distorção da imagem. O ser humano continua a imagem e a semelhança de Deus? Sim, mas agora uma imagem rachada, uma imagem estragada, com vocação
mas sem capacidade para ser essa vocação. Com desejo de governar, mas agora escravizado por ele mesmo. Como ele no centro, como o seu orgulho, como a sua soberba, como o seu querer, com os seus medos, com as suas limitações. O pecado gerou esse caos dentro de cada um. Aí tem as referências a Romano 8, versículo 34. Eu vou escolher algum de vocês aí. Alguém pega Romanos 8, versículo 34, e o outro pega Romanos capítulo 7, versículo 14. Eu avisei que tinha que ter Bíblia, hein? Oito, 34? Isso, Só o 34? isso. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Amados, quando você olha, principalmente para o Evangelho de João, que você vê Jesus declarando que agora nós fazemos parte do reino como filhos adotados, ele traz a visão dos romanos. Eu já falei isso em outros estudos. O que significa isso? Quando um romano adotava uma criança ali, aquela criança, a partir daquele momento, mesmo que ela tivesse pai vivo, irmão, herança, dinheiro, ela não teria mais direito a nada daquilo do passado. A partir daquele momento, a herança dela é a partir daquela família que adotou ela. Então, os primos, tio, irmão, herança, tudo, a partir de agora, ela se torna um herdeiro legítimo. Amados, isso é muito poderoso. Romanos 7, versículo 14 ao 20. Quem pegou aí? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque... Vai até qual versículo? Até o 20. Porque tenho desejo de fazer o que... Porque o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem, o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse contudo fazemos. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Meu Deus. Meu Deus. Ou seja, nós mantemos a lembrança do Éden, mas a gente perdeu o poder de viver ele. Ou seja, a imagem permanece, mas o reflexo se distorceu totalmente de quem nós éramos. É por isso que a gente está trazendo essa questão da base de voltar. Por quê? Amados, você pode perceber que quando você vê as pessoas muito espiritual demais, ela tem um problema com ela ali. Por quê? Porque ela está fazendo aquilo para alcançar algo, achando que aquilo vai fazer com que Deus olhe diferente para ela. E às vezes essa forma distorcida de desempenho, ela já vem junto com o pecado. O pecado faz com que a pessoa haja dessa forma. E aí não consegue ser livre, não consegue viver de forma totalmente deliberada, totalmente impactada pelo poder, pela presença do nosso Senhor. As pessoas, por exemplo, quando você fala da graça, o que vem na mente dela? Ah, então quer dizer que agora que eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser? Olha só, todas as vezes que esse tipo de pensamento vem, esse pensamento é da herança, da imagem distorcida. Ele não é da imagem transformada. Porque, eu já falei isso antes e vou repetir, nós sempre fomos ensinados a mudar. Olha, a partir de agora, você que entregou a vida para Jesus, você tem que mudar. Você tem que mudar o teu jeito de falar, você tem que mudar suas roupas, agora você não pode mais fazer isso, aquilo outro, agora você vai tomar essa direção. E a pessoa muda. Só que essa mudança, ela é uma mudança externa. Porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto.
E o que a Bíblia fala? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o Senhor, que consegue separar o coração do homem. Então, a pessoa vai lá e fala assim, beleza, eu vou participar dessa igreja agora, então eu estou vendo como é que as pessoas falam, agem, como que essas pessoas se vestem, como que essas pessoas têm os seus bordões e tal, então eu vou mudar. Quando ela faz isso, o coração dela maqueia, coloca uma máscara falando, tá bom, agora você se encaixou dentro disso. E ela não deu a oportunidade para que a transformação fosse de dentro para fora. Então, o que acontece? Às vezes você olha assim e fala, puxa vida, mas o irmão tal era tão fervoroso, uma pessoa tão conhecedora da palavra, tão impactante em relação a isso, aquela irmã era assim, e de repente alguma coisa aconteceu e pum, jogou tudo pro alto. Porque ela mudou, mas não foi transformada. Porque santidade é não mudar, é ser transformado. Quando você muda, você cria uma imagem ali para você sustentar, você cria um personagem. Por isso que nós vemos pessoas hoje que se dedicam o máximo de si dentro de um ministério, à frente de algum trabalho, e se você for ver, ela não tem tempo para nada. Mas ela está fazendo para Jesus ou ela está com Jesus fazendo? Porque tem gente que se Jesus chegar hoje, ela vai falar assim, Senhor, tem como você agendar comigo para depois? Porque eu estou tão ocupado com os negócios que eu estou fazendo na igreja. Então, a imagem, ela sempre está sendo distorcida. As pessoas não conseguem viver de forma plena, livre, libertas. Então, o que a gente precisa ver? Falou, qual que é o meu propósito? O meu propósito é olhar para quem? Olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, o que eu vejo? Eu vejo o amor que me resgatou, o amor que me constrange. Então eu começo a olhar para Jesus através da palavra, começo a ver o caráter de Jesus, eu começo a contemplar Jesus, e à medida que eu começo a contemplar Jesus, eu começo a me tornar a imagem e a semelhança dele. Entendeu, amados? Sem religiosidade. Qual é o maior problema hoje? É religiosidade. As pessoas estabelecem regras, doutrinas que não são bíblicas, e elas escravizam as pessoas. Ou seja, a imagem continua distorcida. Nunca foi religião, nunca foi ritual, sempre foi reino. Entende, amados? Então aqui, vamos trazer um resumo da queda. O homem, ele não só erra, o homem usurpa. Ele não tropeça, ele se rebela. O pecado não é fraqueza. Guarda isso no teu coração. É substituição de trono. A raiz da queda é muito simples. O homem não quis viver debaixo de Deus. Ele quis viver no lugar de Deus. É a mesma coisa que acontece hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Está aberto, vamos lá. Eu tenho uma pergunta, pastor. Sim. Como é que, voltando atrás ali antes do senhor falar do resumo da queda, aquilo que você me ensinou foi o seguinte, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter um relacionamento com Deus. E como que você tem um relacionamento com Ele? É lendo e tendo momentos de orações, correto? Correto. Só que em certos determinados pontos da ocasião, você acaba partindo para o lado do resumo da queda. Você acaba em algum momento ali passando um nervoso, passando um estresse, aí você acaba falando coisa que não devia, ou você acaba fazendo coisa que não devia. Isso não define quem eu sou. Claro que não. É por isso que você tem que ser livre. O que acontece? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu vim de um ministério, não sei se vocês vão se encaixar dessa forma, mas assim, eu recém-casado ali com a minha esposa, e você sabe que todo casal tem um pé de frango, não tem? Todo casal tem uma enroscadinha ali, né? A gente não é 100% falar assim, vossa santidade. Não. De hora em quando você dá umas arranhadas no meio da casa aí, né? A gente fala algumas coisas, escuta outras, né? E fica meio emburrado aí.
E bem no sábado, cara, eu discuti com a mulher. Coisa boba. A minha esposa tá aí, ó. Valdirene, essa Valdirene Borg, que é minha esposa, ó. Levanta a mãozinha aí, amor. Discuti e a bichinha é brava, sabe? Aí fiquei ali chateado. Meu amigo, quando eu cheguei na igreja no domingo de manhã, ceia do Senhor, adivinha? Adivinha? Não, porque eu não sou digno de participar dessa ceia. Porque eu briguei, porque não sei o quê. Aí o pastor virava assim: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, será culpado da morte do sangue de Cristo. Deus vai vingar o sangue de Jesus para aquele que toca a ser indigno. Mano, eu até temia. Eu olhava para a ceia, quase que eu falava assim: ô, vossa ceia, tu és digna de adoração, vossa ceia. E aí, meu amigo, quando eu entendi que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, eu entendi que santo não precisa tomar ceia, porque não tem pecado, não precisa tomar ceia. Se o sangue me purifica de todo o pecado, quem que tem que tomar ceia? É quem peca. Então, assim, ó, mesmo eu estando ali, eu estava preso naquilo que eu fazia, porque eu achava que aquilo que eu fazia é o que me justificava para Deus. Eu achava que o que eu fazia ia mudar a opinião de Deus em relação a mim. É isso, Zeca? É isso, é isso. Entende? Então, assim, ó, às vezes você sai de casa falando assim: olha, hoje vai ser um dia top, hoje eu vou me manter na espiritualidade, eu vou me manter santo. Meu amigo, 2 fechadas no trânsito, você já manda meio mundo para um monte de lugar, e você quer sair na voadeira. E se o cara parar o carro, você sai na porrada. Fala: mas você não é crente? Eu falei: sou crente. Mas antes de ser crente, você é o quê? Humano. E essa parte humana é que ela precisa ser mortificada a cada dia. Não é aquilo que você faz, é o que você faz depois que você faz. Entende, amados? Porque o inimigo sempre vai falar assim: ó, você não é digno, você é um pecador, você erra, você faz isso, você faz aquilo e faz aquilo outro. O sangue de Jesus, ele me purifica de todo o pecado. Mas eu não vou viver no pecado para que a graça seja abundante. Mas Romanos 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entende? Então, errar, todo mundo vai errar, mas seja livre para reconhecer que você é filho. Seja livre para reconhecer que você está em processo de transformação. Porque se você mudar, tipo assim, misericórdia, Jesus, ainda bem que eu não pequei. Hipócrita. Você guardou para dentro de si? Oh, amados irmãos, ainda bem que o Senhor me deu um livramento e eu não briguei com ninguém. Aleluia! Mas você não brigou por quê? Por causa da religião ou por quem você é? Porque quando você define identidade, você olha para essas coisas e fala: Senhor, isso aqui não me alcança mais. E quanto mais você contemplar o Senhor, mais você vai se transformando à imagem e à semelhança daquilo que você está contemplando. Né, Tom? O Tom é cara bravo, ó. Caba nervoso. Entende, amados? Então aqui, ó, dando continuidade. Alguém mais quer falar? Não? A Dani e o esposo dela tá tudo quietinho aí. O que foi? Elianai, quiser falar alguma coisa? Estamos aqui prestando atenção, pastor. Amém, amém. Então vamos dar continuidade, que essa lição aqui a gente passou uns dias aí ensaiando para entrar nela. Redenção. Olha aqui, ó, isso aqui é muito bom. A cruz não é anestesia. A cruz é retomada de reino. Então, olha aqui, ó. Se na queda o homem usurpa o trono, na redenção, Deus toma o trono de volta. Deus toma o trono de volta. Eita glória.
Então Jesus não veio para o mundo para melhorar as pessoas, para consertar os sentimentos, para massagear feridas emocionais. Ele veio para restaurar o governo de Deus sobre a humanidade. Por isso o evangelho não começa com Deus ama você e quer te dar paz. O evangelho começa com a declaração de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15 está escrito: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e credes no evangelho. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos da rebelião que te trouxe até aqui, porque agora você crê que eu sou o rei e a partir desse momento você está debaixo do meu governo. Então a partir desse momento você não tem mais herança lá atrás e nem aquilo que era lá de trás te alcança no hoje, porque agora você está debaixo do meu governo, do meu trono, da minha liderança. Você está debaixo da minha herança. Glória a Deus. A cruz é o centro da guerra espiritual e jurídica do cosmos. Ali o filho assume o lugar do rebelde, paga a culpa, absorve a ira que era justa, e desarma o império das trevas. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Amados, guarda isso. Essa redenção aqui não é um ato emocional, é algo militar, é algo jurídico, é algo real contra o pecado, contra Satanás e contra o ego humano. Ei, ele chega e toma de volta. Ele toma de volta. Ele se assenta no trono. Ele estabelece um novo governo, ele estabelece um novo reino, ele estabelece uma nova identidade, ele estabelece um novo princípio, ele estabelece algo novo. Ele traz o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que não habita mais em templos construídos por mãos humanas, e habita dentro de você agora. Agora o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, tem uma centelha dentro de você, uma centelha de vida. O Deus Todo-Poderoso escolheu vasos humanos para poder habitarmos. Isso é muito poderoso, amados. Porque agora não é mais você que vive, mas é Cristo que vive dentro de você. Gálatas, capítulo 4. Pega aí. Gálatas 4. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, que é mais rápido. Gálatas 4, a partir do versículo 6. 4. Olha aqui. A partir do versículo 4. 4. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque agora nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E por meio deles clamamos: Abba, Pai. Agora você não é mais escravo. Agora você é filho do Deus Altíssimo. Meu Deus! E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Meu Deus. Já pensou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Amados, o Senhor Jesus falou: beleza, eu vou assumir o lugar deles. Eu vou morrer. Eu vou lá. Esse ato jurídico que os condenava à morte, que os separava do Senhor, eu vou lá e vou cumprir isso. Agora eles têm duas heranças, a herança do Pai e a herança do Filho. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Meu Deus. Como que a gente ainda aceita o inimigo tripudiar na nossa mente? Como a gente aceita o inimigo falar um monte de coisa ao nosso coração? Como que a gente aceita o inimigo rebaixar, ganhar terreno dentro da nossa casa, dentro da nossa vida? Como que a gente aceita ainda ser escravo, sendo que a gente já é livre? Amados, é muito poderoso. Já pensou, você que está ouvindo isso agora, você aí neste momento?
O poder da vida e da morte está aí na sua boca. Se você levantar suas mãos e declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, amados, o poder de um herdeiro, de um filho de Deus, repousa sobre você. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. O Senhor mesmo falou, o Senhor Jesus, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. No versículo 13 ele fala, tudo quanto pedis em meu nome. Ou seja, tudo aquilo que eu declarar em nome do Rei, o Pai Celestial Todo-Poderoso o fará por amor a você e a mim. Meu Deus, é maravilhoso. Não sei se você está entendendo isso, mas é algo impactante. Fala alguma coisa, amados, fala alguma coisa. Porque é eufórico. É eufórico isso. Eu entendi. Não importa que Você que está aí, olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para a tua família e se levanta. Porque assim, o Senhor Jesus, quando ele envia os seus discípulos, ele fala de uma forma poderosa, ele fala assim, olha, não existe nada que venha contra você. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e dano nenhum do inferno vos fará. Fala, Zé Mário. Então, pastor, estou falando aí, complementando aí, até essa questão aí cabe até a gente aprender também a forma correta de orar e pedir, né? Porque muita gente às vezes está muito tempo na igreja e ora do jeito errado, da maneira errada, né? Não sei se o senhor concorda com isso. Sim. Porque nós aprendemos a falar com o Pai como escravo. Então, a gente vai fazer as orações, a gente chega, parece que a gente está incomodando Deus. Parece que a gente vai incomodar Deus, a gente não chega com ousadia diante do trono da graça. Nós chegamos como mendigos, achando que a nossa presença o incomoda. Para e pensa comigo. Você tem filhos, vocês que têm filhos. Eu também tenho filho, tenho até neto já. Você vê um filho ou uma filha tua fazendo algo para você. Você vê lá lavando o teu carro ou arrumando, dando aquela faxina naquela casa, fazendo aquilo. E quando você pergunta, mas por que você fez tal coisa? E esse filho virar para você e falar assim, eu fiz porque eu te amo. Eu vejo quanto que você faz as coisas aí, o tanto que você trabalha, e eu resolvi fazer isso porque eu te amo. Você acha que esse filho vai precisar pedir alguma coisa para esse pai e para essa mãe, sendo que esse pai e essa mãe estão vendo a necessidade desse filho? Nunca, né? Não precisa. Então, a gente tem que parar de se achegar diante de Deus como se a gente fosse um escravo que trabalhou e quer receber um salário. Você é filho. Olha o filho pródigo, ele volta para casa, na cabeça dele, ele falou assim, eu quero que meu pai me aceite igual um dos meus empregados, porque ele não foi atrás do pai, ele foi atrás de pão, ele queria pão, ele não queria o pai, ele queria pão. E o que aconteceu? O pai recebeu ele. Olha que coisa mais absurda. Absurdo. O cara gastou tudo, humilhou o pai, falou um monte de coisa, viveu a vida totalmente bagunçada. E quando ele volta, o pai dá uma festa para ele. Olha o que é graça. Graça é um trem sem lógica. Deu uma festa para ele. Vai lá, coloca um anel de novo no dedo dele, sandália nos pés, coloca uma roupa decente nele, que o meu filho chegou. E o outro que já estava ali, mas fazia por obrigação, porque ele queria colocar a mão nas coisas do pai, ficou muito bravo, porque o boizinho que matou era dele, né? Porque se o outro não estava, toda a herança era para ele. Então, por que o Senhor nunca me deu um boi desse para me comer com os meus amigos? Mas tudo que eu tenho é teu, você não fez porque você não quis. Você não está desfrutando a vida de filho ainda, de herdeiro, porque você não quis. Você está vivendo como um escravo.
E tudo que você faz é para ver se coloca as mãos nas coisas do Pai. Para ver se você conquista alguma coisa do Pai. E o Pai está vendo isso. E Ele permite, muitas vezes, você pegar algumas coisinhas. Ele permite, fala, vai, filho, eu acredito que você vai mudar. Quem está entendendo, amados? A igreja precisa mudar. A noiva do Senhor, ela não está preparada para esse encontro. A noiva está vivendo como uma prostituta, toda suja, toda sem compromisso com o noivo. Meu Deus! É isso que a gente está vivendo. Então, amados, vamos para o próximo, senão a gente fica aqui e é muito bom a gente falar da palavra. A cruz, amados, olha aqui, é o momento em que a dívida é paga diante do tribunal do rei, a culpa é removida diante da justiça do rei, o poder do pecado é quebrado e a autoridade do usurpador, que é Satanás, é anulada. Pega essa. A autoridade do usurpador é o quê? Anulada. Colossenses capítulo 2, versículo 15 e Hebreus capítulo 2, versículo 14. A cruz é Deus dizendo para o universo inteiro, para o cosmos inteiro, o trono é meu, eu vim tomá-lo de volta. É por isso que o evangelho ele confronta, ele sacode, ele exige rendição, porque Cristo não pede permissão, ele conquista. Cristo não negocia território, ele governa. Cristo não busca adesão emocional, ele exige entrega total. Jesus não morreu para que você se sentisse melhor, mas para que o reino fosse restaurado e o rebelde fosse convertido em súdito fiel. Meu Deus! É muito poderoso, amados. Tá pago. Ei, para de ficar preso no teu passado. Para de ficar ouvindo coisa lá atrás. Para de achar que o que você faz te define para Deus. Para com isso. Ah, mas os erros que eu fiz... Esquece isso, porque o inimigo está se alimentando disso, porque ele sabe que você não conhece a verdade, ele não sabe quem você é, ele sabe que você não definiu a sua identidade. É por isso que muitos crentes vivem assim, ó, com a cara pra cima, igual o Jack sem dono. Eu falo, meu Deus, o que eu faço, pastor? Aí eu fico olhando, quanto tempo você tem de crente? Ah, tenho 30 anos. O que eu faço, pastor? Falei, morre. Por que você não morre? Que isso, pastor? Morre. Morre pro mundo. Morre para as coisas que te prendem. Morre. Porque, amados, guarda isso no teu coração. Todas as vezes, nós vamos ver isso em outra lição lá na frente. Mas todas as vezes que eu vejo, eu vou falar isso com sinceridade para você. Toda vez que eu vejo, olha, campanha de libertação de tal coisa. Isso, aquilo e aquilo outro. Campanha de tal coisa. Porque agora vai vir um missionário que vai te colar na parede, que vai falar o teu CPF e tal, e tal, e tal. Eu vejo escravo. Vejo um monte de escravo achando que o culto é sobre ele. E não é. Ai, eu fui lá, o fulano falou para todo mundo e não falou para mim. Ai, Cristo. Jesus está falando, eu te amo. Eu te comprei. Eu estabeleci um novo governo sobre a tua vida. Você está livre de tudo, você não depende mais disso. Você faz parte da realeza. Eita, o Fernando está atrasado. Seja bem-vindo, Fernando. Pegou quase no finalzinho, mas vai estar gravado e você vai assistir depois. Seja bem-vindo. Entende, amados? Então, guarda isso novamente. Cristo não pede permissão, ele conquista. Cristo não negocia território, ele governa. Cristo não busca adesão emocional, ele exige entrega total. Amém, amados? Levanta a mãozinha para me ver que você está vivo aí. Glória a Deus. Amém. Vamos lá?
Graça não é permissão. Como é que você sabia que servia? Deixa eu ativar aqui. Graça não é permissão. Graça é convocação. Tem muita gente que trata a graça como desculpa. Graça não é salvo-conduto para viver do próprio jeito. Graça é o chamado real de volta ao lugar certo. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Então, a cruz não é Deus falando para você, filho, eu te entendo. Não. A cruz é Deus dizendo, eu possuo você. Por eu possuir você, volte ao seu posto. Porque a graça não libera o homem para o centro, não. Graça derruba o homem do centro e devolve ao seu rio de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ou seja, a cruz devolve ao rei o que é do rei. E devolve ao homem o que o homem perdeu. Não o trono, mas o privilégio de governar debaixo do trono. Redenção faz o que a religião jamais fará. Ela destrona o ego e entroniza Cristo. Então, guarda isso. Então, pega lá. Então, quer dizer que você tem um senhor sobre a tua vida. Então, você tem um dono. É isso mesmo? Porque se você foi comprado, significa que alguém tem a tua posse. Então você já não faz mais o que você quer. Já não é mais isso. Agora você está debaixo desse senhorio. Então você faz aquilo que esse rei manda, esse senhor manda. Quem está entendendo? Então, volte ao seu posto. Eu te possuo. Então, na nova criação, o Éden, guarda isso, o Éden volta como reino, mas ele não volta mais como jardim. O fim da história não é o homem fugindo da terra para viver no céu. Que a gente é ensinado desse jeito. Eu vou morar no céu, e não vive o reino aqui na terra. Não vive. O fim é o céu descendo à terra para preencher tudo novamente com a presença, o governo e a glória de Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e versículo 3. A Bíblia ela não termina com um arrebatamento eterno para longe. Não. Ela termina com um Deus habitando com homens. Para sempre. Da forma que era no princípio. Só que agora de forma definitiva, de forma madura, de forma incorruptível. Observa esse detalhezinho. Gênesis começa com jardim, o Éden, o início, intimidade, semente. Apocalipse termina com uma cidade, a Nova Jerusalém, a plenitude, a maturidade, a consumação. E por quê? Porque o plano de Deus nunca foi um ser humano ingênuo, igual a gente vê, infantil ou apenas inocente. Não. O plano foi formar uma família real e madura. O propósito de Deus é ele ser pai de uma família de filhos semelhante a Cristo. Capaz de reinar como rei, com o rei para sempre. Porque quando fala que Jesus é rei dos reis, não é dos reis da terra. Nós somos os reis, a qual ele será o nosso rei. Rei dos reis, que é você e eu. Aí você tem que glorificar, né? Falar, eu sabia que eu fazia parte da realeza. Eu sabia que eu tinha um sangue real. Eu sabia que eu era um monarca. Olha, a Daniela já... A Cris também falou, glória a Deus. Então, nós somos príncipes e princesas do reino. É isso aí, Eliane. O senhor tinha falado isso aí o senhor tinha falado isso aí no primeiro curso lá já, né, pastor? Exatamente. Amados, isso é maravilhoso. A nova criação é o Éden restaurado, ampliado, glorificado, sem serpente, sem pecado, sem possibilidade de rebelião novamente ali. E finalmente a gente vai ter o quê? A presença restaurada. Deus habitará com eles. Você já imaginou Deus ser o seu sol? Você vê aquele trono gigantesco ali, a glória daquele trono. Já pensou? Governo totalmente restaurado. E nós reinaremos com ele pelo século dos séculos. A criação totalmente restaurada.
A criação liberta de toda a corrupção. Ou seja, o caos vai ter desaparecido de forma definitiva e a ordem do trono terá preenchido tudo novamente, como era lá no início, no Éden. A gente vai ter de novo a árvore da vida, a gente vai ter de novo a água da vida. Já pensou do trono dele virar riachos, ruas de ouro e de cristal? Olha isso, amados. O que era um protótipo lá no Éden, olha só, vai se tornar consumação no reino. O que era uma semente no Gênesis vai se tornar uma árvore plena em Apocalipse. O que era cultivo em um jardim se torna governo em uma cidade. Eita glória! Então, o projeto do início e o decreto do fim. Deus com o seu povo. Aleluia! Seu povo debaixo do seu governo. Glória a Deus. O mundo refletindo a sua glória para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Éden é o começo. O reino é o destino. Jesus é o nosso rei. Aleluia! Ô, glória! Aleluia! Então, a pergunta final não é se você crê, mas é quem governa. Aí, no teu coração, quem governa? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A criação mostra quem nós deveríamos ser. A queda mostra o que escolhemos ser. A cruz mostra quem veio nos resgatar. A nova criação mostra quem voltaremos a ser. A fé verdadeira não é aceitar Jesus. A fé verdadeira é se render a Jesus de verdade, no trono da vida. E a pergunta que define a eternidade é: quem está no trono do teu coração? É você ainda ou é Cristo? É Cristo que está no trono do teu coração ou é você? Porque o evangelho não é sobre o homem no centro, é sobre o rei no trono, sempre foi e sempre será. Amém? Então, nós chegamos ao fim dessa história, voltando à base, a grande história bíblica, que é desde a queda até a restauração completa do reino. Amados, é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E isso precisa ser identidade, isso precisa estar aqui na minha mente, principalmente quando o inimigo vier com ameaça, principalmente quando ele quiser tocar na nossa identidade, na nossa essência, nos nossos pensamentos, nos nossos olhos, na nossa boca, naquilo que a gente está fazendo. Esquece, eu vou falar algo aqui que é muito polêmico, mas esquece religião, esquece igreja. Foca primeiro na identidade que você recebeu. Só o fato de você respirar, de você existir, você já foi convocado, você já tem um propósito, você já foi chamado para algo maior, porque você não é qualquer um. Mas o que a gente vê? Mendigos espirituais. Nós vemos uma geração inteira como mendigos vivendo em palácio. Então é hora da gente falar assim: olha, hoje eu começo um novo tempo, uma nova história na minha vida, principalmente reestabelecendo, me posicionando em quem eu fui chamado para ser. Amém, amados? Amém. O microfone está aberto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós estamos aí há quanto tempo? Aqui não dá para ver. Paz, pastor. Só mesmo agradecer, porque eu acredito que tudo isso que o senhor falou é a verdade plena, né? Desde o início, o inimigo, ele quer isso, é tirar as nossas identidades. Verdade. E quando ele consegue, é onde realmente nos desestrutura num todo. Por isso, vivemos aí esse caos emocional, as pessoas, né? E isso vai muito além. A própria religião, ela nos tira a identidade. Verdade. Ela inverte alguns papéis, porque a gente não pode ser ingênuo bastante de achar que o inimigo, onde que ele vai nos achar? É ali, nas religiões, porque é o que nos está nos religando. Nós precisamos estar reunidos, né, junto com o povo
que pensa como nós, que são os cristãos, temos que estar na igreja, sim. Mas mesmo ali é onde que a gente temos muitas vezes as nossas identidades distorcidas. Eu achei muito forte essa questão que o senhor falou ali, assim, para mim foi algo bem surpreendente, de nós sermos a imagem e semelhança, né? Então, isso quando Deus nos fala isso, talvez como vira um clichê com o passar do tempo, você está muito tempo ali, você fala isso, a imagem e semelhança, mas você não se dá conta dessa palavra. E o senhor trazendo, assim, eu achei, assim, surpreendente, porque é algo muito forte você entender isso, né? Realmente, quando você se coloca diferente a isso, você é desconfigurado do que você foi projetado para ser. Exato. Desconfigurado. Perfeito. É isso que eu vi, assim, que o senhor foi falando e foi, assim, descortinando, né? Que nós fomos programadinhos para ser algo muito diferente do que onde que as pessoas, o mundo em si vai nos colocando. Que é o que ele quer roubar tanto, né? O mundo hoje aí, o inimigo, ele luta com isso, para roubar. Por isso que você vê aí tantos fracassos humanos, né? As pessoas igual uns farrapos na vida. Eu digo principalmente assim, o lado emocional mesmo. Às vezes por fora tá até bem apresentável, mas por dentro as pessoas, igual o senhor disse, nada vem suprir, é um verdadeiro vazio existencial, é uma favela dentro. E isso é por quê? Porque se deixa, não consegue ver essa grandeza dessa palavra que é ser imagem e semelhança do Criador, né? Muito obrigado, muita gratidão mesmo. Amém. Obrigado por participar, por contribuir principalmente com a sua opinião. E amados, eu creio isso como propósito, que nós vamos levantar na cidade de Sinop homens e mulheres que irão marchar sobre ela, declarando que existe um rei, e esse rei tem o governo sobre todas as coisas. E eles não mais se renderão à religiosidade, eles não mais se renderão a um governo religioso, mas eles falarão do amor de Cristo e servirão como o propósito de uma ovelha. Porque assim, ó, a ovelha, o propósito dela é morrer para servir de alimento para alguém. A ovelha, ela gera lã para aquecer, o leite para sustentar e a carne para manter alimentado. Então, a igreja, ela ensinou as ovelhas a quando o pastor chega, elas falam, eu quero, me dá, preciso, me dá, eu quero. Quando a gente entende que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, quando o pastor vier, nós levantaremos a mão e falaremos assim, escolhe a mim, eu quero morrer para que outros se alimentem através de mim. Nós teremos essa convicção, nós nos assentaremos à mesa, minha filha, não mais como crianças que quer ser servido, mas como adulto que servirá. E isso vai ser algo automático, isso vai ser algo na essência, isso não vai ter peso, isso não vai ter um custo, isso vai ser naturalmente. Amém? Mais alguém? Mais alguém tem algo para falar? O povo está quietinho aí. Vamos lá, amados. A gente falou meia hora, 19h30 para 20h50. Não, a gente falou. Uma hora, né? Mais alguém? Mais alguém? Ô, Fernando, você entrou por último aí, mas você já viu essa lição, né, Fernando? Fernando foi o primeiro que eu passei essa lição, né, Fernando? Tá me ouvindo? Deixa eu desbloquear. Deixa eu ver. Acho que ele tá com o microfone fretado. Hã? Ele tá com o microfone ali no mudo. Desmuta esse microfone aí, Fernando. A gente quer ouvir sua voz.
Quer ouvir voz de mineiro? Voz de mineiro é fake. Poxa, o pastor saiu do trem, pô. Ele saiu sem querer. Pai Senhor, meus amados. Paz do Senhor, Fernando. Como é que você tá? Vai, voltou. Cadê o pastor? Calma aí que dá uns problemas técnicos lá. Perdão, amados, eu fechei sem querer aqui a minha conexão. Foi muito rápido, mal. Já. Flash, Então, foi flash. Ô, Fernando, seja bem-vindo, Fernando. Que bom que você veio. O Fernando foi o primeiro a receber essa lição aí, né, Fernando? Sim. Alô? É muito importante essa lição. Eu estava lendo ela. Eu saí Tá do culto bem, de oração. tá bem baixo, Fernando. É porque eu tô com um fone ouvido, é porque eu tô numa pizzaria, tô acompanhando aqui na pizzaria. Grava lá no grupo pra gente ouvir a sua voz. Amém, amados? Amados, foi muito bom estar com vocês, tá? Foi muito bom. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa mais a falar? O Alisson ali não falou nada, ficou só observando, né? Pastor, Sim. quero aproveitar a oportunidade aqui que a irmã Leonardo está aí, dizer que eu admiro muito essa mulher, viu? Que ela é sinônimo de ser mãe, de ser mulher, determinada, a força, a determinação dela. Ô, Glória, olha que coisa boa. Essa mulher aí, ela é exemplo para nós, viu? Porque Louvado seja o nome do Senhor. ela Amém? é exemplo de força de mulher mesmo, determinada. Pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui. Já que ninguém tem mais nada a perguntar, não sei se tá meio que dentro, me veio esse pensamento na hora que o senhor estava falando ali, né? Então, acho que tá meio dentro do que o senhor falou aí. Dizem que nós somos homens de natureza má. A gente, por mais que a gente tenta ser igual a Cristo, sempre vai estar essa coisa da gente errar, de ter essa natureza má, né? Mesmo que... E quando nós formos para o céu, pastor, como que vai ser isso? Nós vamos ser limpos, purificados na mente, assim? Como que funciona, assim? No seu pensamento, que eu já ouvi de outro jeito, né? Amados, quando nós partimos para a glória, né, que a gente costuma esperar um arrebatamento assim, ó, de repente você vai estar indo assim, aí vem trombeta, aí o céu se abre, Cristo vindo nas nuvens, com grande poder e glória, miríades e miríades de anjos, e você vai subir, né, assim, tudo de branco, lindo, maravilhoso. E Jesus, na realidade, ele está voltando todos os dias. Para quem partiu, ele já está voltando. Então, quando nós estivermos lá, esse corpo, esse veículo que é corrompido pelo pecado, ele já não vai ter mais acesso àquilo que é incorruptível, que é o meu espírito. Entendeu? Então, quando nós estivermos na glória, a nossa mente, o nosso coração será glorificado. Ele será totalmente transformado. Ou seja, nós ainda temos o que nós temos como maldades e pecados e desejos por causa disso aqui, ó, isso aqui, ó. Esse veículo aí é vagabundo, entendeu? É só um veículo, entendeu, amados? Quando isso aqui for, que nós estaremos com ele, aquilo que é incorruptível, que é o Espírito de Deus que está sobre nós, que é incorruptível, juntamente com a nossa alma, será totalmente transformado. Respondi, galera? Bem? Mas eu já pensava mesmo. Então vamos orar então. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Glorificado e exaltado és o teu santo nome, pela vida de cada filho, cada filha do Senhor neste momento, que ouviram, Senhor, sobre o teu propósito do reino.
sobre a majestade que repousa sobre eles, sobre o teu poder, Senhor, que está manifestado dentro de cada um como centelha. Oh, Deus Santo, glorioso és tu. E o Senhor, Pai, a partir desse momento, cada vez que o teu filho, que a tua filha for ler a tua palavra, que o Senhor não permita, Senhor, que os olhos deles sejam fechados, mas que eles recebam dentro daquilo que a gente está estudando, Pai. Que o Senhor manifeste a tua glória para eles e que eles possam ser atalaias nessa cidade, Senhor, declarando a chegada do reino, estabelecendo o governo do reino, onde cada filho, cada filha do Senhor tocar na planta dos seus pés, colocar nas suas mãos, que eles sejam poderosamente abençoadores e abençoados. Em o nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. E você que crê, diga que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a vida de vocês, foi maravilhoso estar contigo, e eu vou postar essa lição, tá? E você vai vendo depois eu vou mandar o link dessa transmissão para você assistir de novo. Quero agradecer a pastora Valdirene, que adquiriu essa ferramenta para a gente, né? Glória a Deus, ó. Que agora a gente pode gravar, tem transcrição, tudo. Agora eu tô podendo. Amém? Ó, beijo para vocês. Até a próxima quarta-feira. Em nome de Jesus. Obrigada. Fiquem todos com Deus. Até mais, amados.